Seção 1. Oi pessoal, hoje à noite nós viajamos devagar pelo mar da Galileia respirando histórias calmas e aprendendo como o vento também tira férias. Reality check amigável. Você provavelmente não aguentaria um dia nas estradas romanas de poeira e sol, então vamos economizar joelhos e hidratar a alma. Então antes de ficar confortável, tire um segundo para curtir o vídeo e se inscrever, mas só se você realmente gosta do que faço aqui. Diz para mim de onde você me ouve e que horas são aí nesse seu porto tranquilo que hoje empresta silêncio ao nosso lago. Agora diminua as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele zumbido suave ao fundo e vamos entrar devagar na jornada de hoje. Você chega à margem ao crepúsculo, remos repousam como costelas de madeira, o quinere brilha e as vozes dos pescadores falam baixo, economia de ondas. O cheiro de cevada tostada viaja da vila, o cais rende satisfeito, jarros de pedra encostados lembram que água e paciência gostam de paredes frias. Você observa redes estendidas, dedos praticam nós de amizade, um menino explica: se apertar demais arrebenta, se afrouxar peixe ri e vai embora. Fato histórico simples: pescadores daqui trabalham de noite ou de madrugada, vendem no amanhecer, pagam tributos romanos e ainda guardam pão para vizinhos. Curiosidade pouco lembrada: alguns marcam o barco com o símbolo da família na proa, assim quando o nevoeiro confunde os abraços acertam o endereço. Os estudiosos ainda discutem se tilápias do lago eram chamadas peixes de São Pedro já então, nomes variam mas o sabor confirma depoimentos entusiasmados. Você sente areia fria sob as sandálias, cada grão parece guardar ata de conversa antiga, o lago gosta de registrar minutos com brilho discreto. Jesus está perto tranquilo, você percebe que a calma dele organiza pássaros, sombras e pensamentos, brisa diminui como se aprendesse bons modos na sinagoga. Um pescador oferece água da cabaça, o barro canta na borda, você bebe devagar, hidratação é liturgia quando o vento estuda silêncio. Você repara em talites dobrados, franjas discretas lembram mandamentos enquanto o lago ensina outra lei, ondas pequenas sabem argumentar sem levantar a voz. No cais cordas dormem como serpentes domesticadas, âncoras descansam no chão pesadas como travesseiros que juram ter doutorado em segurar sonhos marítimos. Pedro confere as boias, João reorganiza potes de breu, você ajuda com um nó simples currículo recém-aprovado pelo Sindicato das Mãos Pacientes. Fato histórico simples na sinagoga de Cafarnaum: leitura acontece em bancos em U, perguntas surgem, decisões nascem e todo mundo volta com mais calma. Você caminha pelo pontilhado de lamparinas das casas, a vila conversa em tom de cozinha, pratos de barro, pão achatado e cheiros que treinam memórias. Curiosidade pouco lembrada: alguns penduram conchas perfuradas no batente para apagar lamparinas com um sopro, pavios agradecem, paredes também e pulmões fazem festa. Os estudiosos ainda discutem se Cafarnaum possuía um pequeno ancoradouro de pedra fixo, achados variam, o lago porém confirma chegadas sempre tiveram lugar. Você passa pelo poço, a corda rende como salmo antigo, duas mulheres trocam notícias em ritmo de água, diplomacia de aldeia certificada por jumentos. Jesus observa redes, um olhar basta para sossegar dedos ansiosos, milagres discretos começam assim, mãos que desapertam, ombros que desaprendem pressa. Um jumento estaciona perto, assume auditoria de paz, balança a cauda, confere se ninguém exagera na ansiedade, relatório inicial, serenidade compatível com travesseiros. Fato histórico simples: o império protege rotas, se tributos chegam, patrulhas preferem sombra, milagres não viram relatório porque não cobram pedágio da alegria. Você ajusta a túnica, a brisa traz salpicos doces, o quinere mistura água doce com vocabulário de mar, poliglota certificado em acalmar pensamentos. Curiosidade pouco lembrada: alguns pescadores usam pedras furadas como sondas de profundidade, a corda conta medidas e o lago responde em números educados. Os estudiosos ainda discutem se o barco típico da região tinha 6 ou 7 metros, escavações sugerem, remos confirmam que cabia amizade suficiente. Você senta na borda do barco, madeira morna, cheiro de breu, o corpo aprende a respirar com o ritmo dos pequenos espelhos. Pedro comenta que o lago muda rápido, você concorda, emoções também, mas hoje o vento estuda a gramática do silêncio revisando vírgulas junto das estrelas. Fato histórico simples: pesca no quinere envolve redes de arremesso, arrasto e espinhel, técnicas variam com estação, profundidade e humor dos cardumes.
Você vê crianças recolhendo cestos de junco, mais tarde viram travesseiros improvisados, design versátil aprovado por tornozelos, histórias longas e cochilos responsáveis. Curiosidade pouco lembrada: marcas riscadas no casco registram bons pontos de pesca, cartografia doméstica do lago sem mapas caros porém com muita precisão. Os estudiosos ainda discutem se mar foi escolha poética para um grande lago, tradição manteve, o espírito do lugar carrega autoridade suficiente para o título. Jesus chama você para o convés, passos leves, Madeira responde com pequenas canções, ninguém corre porque pressa sempre esquece o caminho de volta. Você nota âncoras prontas, ferro e pedra trabalham como porteiros da noite, quando os sonhos chegam elas seguram histórias para que não fujam cedo. Fato histórico simples: em tempos de sábado redes descansam, a aldeia descansa, o Shema treina a atenção, repetir pouco sempre fortalece bairros e mãos. Pedro guarda um saco de sal, peixe agradece e conversa menos com o tempo, a conservação evita discussões entre brasa impaciente e madrugada longa. Curiosidade pouco lembrada: alguns cobrem jarros com tecido úmido, evaporação resfria a água, laboratório doméstico do vento aprovado por pombas e crianças. Os estudiosos ainda discutem se Cafarnaum foi base oficial de Jesus, textos sugerem residência estendida, cozinhas da vila juram reconhecer o passo dele no beco. Você e Jesus observam o horizonte, a noite chega devagar como quem aprendeu etiqueta, o lago vira sala e as estrelas assinam a ata. Fato histórico simples: tributos locais incluem peixes, grãos e moeda, cobradores preferem previsibilidade, paz financeira evita tempestades políticas desnecessárias no cais. Você sente o corpo baixar um tom, pensamentos obedecem, a respiração encontra métrica, milagre manso começa quando o peito aprende marés de dentro. Curiosidade pouco lembrada: algumas famílias guardam pedras lisas de calma num canto, 2 minutos sentados ali resolvem metade das guerras internas, garantia de avó. Os estudiosos ainda discutem se havia pequenas docas privadas para cada clã, a arqueologia indica variações, o importante é que abraços tinham o endereço certo. Você oferece pão a Jesus, cevada honesta sabor de forno, ele agradece, bênção curta, você mastiga devagar assinando o tratado de paz com a noite. Fato histórico simples: Micaute exigem água viva, rios e fontes abastecem, por aqui a disciplina da pureza convive com logística de cisternas eficientes. Você escuta peixe saltando, pequenos aplausos de prata, alguém brinca que fundaram sindicato, risos leves não acordam ninguém mas treinam o sono com alegria. Curiosidade pouco lembrada: algumas redes levam fragmentos de conchas para dar peso, a maré ensina matemática prática e os ombros fazem as contas sem papel. Os estudiosos ainda discutem se a madeira mais usada aqui era cedro importado ou carvalho local, carpinteiros defendem catálogos afetivos com argumentos perfumados. Você encosta a cabeça no mastro, o universo diminui o volume, um salmo antigo visita a mente, o lago guarda atento até os suspiros. Fato histórico simples: famílias ampliam renda com agricultura sazonal, peixe e figo trocam de mãos, reputação pesa mais que moeda quando tempestades atrasam mercados. Você olha para Jesus, ele sorri pouco o suficiente, a paz dele é contagiosa, a noite registra com letras de água que medos respiram melhor assim. Curiosidade pouco lembrada: marcas na borda do barco indicam altura de água ideal, convenção local evita discursos longos entre remos e correntes impacientes. Os estudiosos ainda discutem se tempestades surgem mais do leste, microclima do vale cria surpresas, hoje porém o vento faz estágio de silêncio remunerado. Você fecha os olhos por um instante, não dorme ainda, apenas testa travesseiros invisíveis, o casco embala professor veterano de cesta certificada. Fato histórico simples: na economia do lago cooperação entre clãs mantém barcos e redes, dividir risco sempre pagou dividendos de paz nos becos. Você promete a si mesmo: hoje escuto mais que argumento, quando o lago fala baixo quem grita perde a melhor parte da aula. Curiosidade pouco lembrada: alguns remos ganham entalhes com provérbios, madeira memoriza conselhos e os devolve no ritmo, catecismo náutico aprovado por gaivotas. Os estudiosos ainda discutem se havia um porto fiscal oficial em Cafarnaum, possíveis, você só vê cadeiras internas desarmando o melhor tipo de alfândega. Você respira em 4 tempos, segura 2, solta 6, o lago acompanha, teu peito aprende maré e a noite anota preparação concluída a aula amanhã. Seção 2. O vento muda de humor,
você sente a pele avisar primeiro, Jesus no convés repousa e à noite recolhe suas vogais. A brisa cresce disciplinada, remos rangem, você e Pedro amarram jarros e cestos, ninguém quer sardinhas voando como parábolas fora do timing. Fato histórico simples: barcos do Quinere usam vela quadrada quando convém, remo reina porém, músculos e paciência compartilham o capitão do turno. Ondas praticam plural, tábuas respondem com gemidos antigos, você percebe que medo tem voz conhecida e que fé prefere diálogo em volume baixo. Curiosidade pouco lembrada: alguns pescadores guardam pedrinhas lisas dentro do manto, amuletos de calma testados contra marés e discussões domésticas sobre horários. Os estudiosos ainda discutem se Quinere vem da forma de harpa da costa, metáfora geográfica provável, hoje a orquestra inclui contrabaixos de vento. Você chama João, cintas prendem a vela, o mastro acena com prudência, Jesus dorme, lição incômoda: descanso e tempestade cabem no mesmo convés. Relâmpagos distantes desenham bordas nas nuvens, chuva ameaça porém negocia, o lago sabe barganhar minutos e você aprende contabilidade de respirações. Fato histórico simples: cobradores calculam taxas em peixes salpresos e moedas, previsibilidade mantém paz, ninguém quer tempestade econômica junto da meteorológica. Acordar: Jesus parece deselegante porém necessário, você toca o ombro dele, ele abre os olhos como quem já sabia do boletim do vento. Curiosidade pouco lembrada: pavios velhos viram barbantes para amarrar lonas, reciclagem náutica avaliada por gaivotas e por contadores de histórias sem desperdício. Os estudiosos ainda discutem se a estação era outonal quando rajadas descem dos ou adis, microclima explica surpresas, teologia trata do resto com voz calma. Jesus se levanta, olha o norte e o sul, rearruma a postura, autoridade tranquila é idioma que vento entende sem intérprete. Você segura o leme, mãos suadas madeira firme, aprende que coragem não expulsa medo, apenas amarra o cinto e divide espaço com gentileza. Fato histórico simples: sinagogas em Cafarnaum acolhem pescadores exaustos após turnos, bancos em U conhecem relatos de mares salmos que enxugam sobrancelhas. Jesus fala pouco, a frase cabe inteira na palma, o vento cessa como aluno chamado pelo nome, ondas lembram etiqueta e praticam reconciliação. Curiosidade pouco lembrada: alguns cestos de junco viajam com pedras pequenas no fundo, estabilizam carga e conversas, física doméstica salva jantares no retorno. Os estudiosos ainda discutem se o barquinho arqueológico achado no século passado representa exatamente este tipo, medidas coincidem, cheiro de breu confirma parentesco. Silêncio abre espaço, você ouve seu próprio fôlego pedir desculpas à pressa, peixe salta aprovando ata, a noite recoloca as cadeiras. Fato histórico simples: redes de arremesso exigem rotação precisa do corpo, treino noturno cria memória muscular, carpinteiros fabricam molduras, pescadores moldam o vento. Pedro pigarreia tentando parecer corajoso pós-tempestade, você compadece, heróis com sal no cabelo também precisam de pão e de risos anônimos. Curiosidade pouco lembrada: alguns gravam provérbios no bordo interno do barco, madeira gentil devolve conselhos no balanço, catecismo marítimo aprovado por avós. Os estudiosos ainda discutem se temor aqui indica reverência ou pavor, no convés a categoria mista se chama respirar respeitando disciplina recém-aprendida. Jesus deita novamente sem teatralidade, você percebe que milagres sustentáveis não fazem propaganda, preferem que o lago conte no tom das ripas. Fato histórico simples: conservas de peixe viajam a Decápolis, comércio transpira através de ânforas marcadas, estrada romana adora histórias com cheiro de sal. João testa o mastro, tudo íntegro, você libera uma risada curta, quando o perigo vai embora o humor volta do esconderijo com passos de gato. Curiosidade pouco lembrada: alguns penduram bolsas de couro com remendos prontos, kit de primeiros socorros para tábuas, carpintaria de campanha auditada por martelos tímidos. Os estudiosos ainda discutem se o verbo ameaçar o vento veio de navegação prática, linguagem de marinheiro promovida hino breve na prateleira do céu. Você encosta no mastro agora amigo, sente que dentro também acalmou, bandeiras internas aprenderam a palavra quieta com acento em paciência. Fato histórico simples: impostos sobre pesca financiam Herodes e Roma, previsibilidade mantém remos, ninguém deseja barulho de política dentro de casco cansado. Uma gaivota audita a embarcação, encontra 3 migalhas e cobra taxa em olhar severo, você paga com sorriso, contabilidade ecológica aceita.
Curiosidade pouco lembrada: marujos treinam assobios diferentes para sinais curtos, vento entende melhor música, ordens faladas caem do convés quando ondas interrompem. Os estudiosos ainda discutem se a travessia mirava Gergesa ou Gadara, textos variam, bússola afetiva aponta para onde precisa de paz. Jesus pergunta por que o medo governa, você aprende que perguntas boas acordam remos, instruções demais cansam, interrogações certas devolvem horizonte. Fato histórico simples: o lago oferece sardinhas, tilápias e carpas, dieta comunitária equilibra pão de cevada e peixe, economia simples, teologia mastigável. Pedro arruma a vela olhando o céu como quem lê, meteorologia devocional, nuvens viram salmos e o mastro vira dedo que aponta gratidão. Curiosidade pouco lembrada: alguns colocam pedras perfuradas no fundo do barco como lastro, estabilizam nervos, disciplina de casco ajuda psicológicos náuticos. Os estudiosos ainda discutem se Jesus usou fórmula litúrgica ao repreender, convés não anotou, apenas registrou silêncio, nosso novo idioma preferido. Você oferece figos secos, a tripulação aceita, açúcar reforça coragem, humor volta a emitir recibos, noite assina normalização com tinta de brisa. Fato histórico simples: bairros lacustres combinam pesca com pequenas hortas, hortelã e sopo e cevada, economia de pátio segura famílias quando redes falham. Um jumento na margem emite parecer favorável com a cauda, auditoria terrestre confirma serenidade aquática, relatório interespécies arquivado sob alívio. Curiosidade pouco lembrada: alguns guardam pedra de calma na proa, mão em pedra friamente desacelera, placebo de avó com eficácia estatisticamente aceitável. Os estudiosos ainda discutem se o medo dos discípulos ecoa salmos de tempestade, provável, tradição transforma experiência em música para a memória obedecer. Jesus senta, você percebe que ele não corre para explicar, prefere que respirações retomem turno e que o lago termine a homilia. Fato histórico simples: oficinas de concerto no cais usam breu, fibras de linho e paciência, barcos escutam sermões longos sobre persistência aplicada. João brinca que a tempestade perdeu o caminho, você ri, piadas pequenas secam casacos, humor é vento amistoso que empurra para porto. Curiosidade pouco lembrada: famílias marcam a altura das crianças no mastro antigo, biografia em riscos, tempestades passam centímetros, ficam paciências crescem. Os estudiosos ainda discutem se a embarcação tinha compartimento de proa elevado, achados sugerem, lugar perfeito para travesseiro improvisado de mestre cansado. Você guarda no bolso 3 verbos: amarrar, respirar, agradecer, ferramentas leves, funcionam com ondas, com gente, com pensamentos que tentam virar vento. Fato histórico simples: sábado reorganiza calendários, redes descansam, famílias sobem ao telhado, vento assume secretaria de conversas com ata de estrelas. Pedro confessa que o medo gritou alto, você confessa igual, confessem todos, vergonha evapora rápido quando encontra a brisa de misericórdia em grupo. Curiosidade pouco lembrada: alguns remos recebem pequenos encaixes de couro para evitar bolhas nas mãos, ergonomia devocional aprovada por salmos e calos. Os estudiosos ainda discutem se homens de pouca fé foi sorriso ou bronca, no convés ou convite para crescer sem teatro. Jesus volta a deitar, você cobre com manto, aprender a proteger descanso alheio é milagre menor porém imprescindível para qualquer travessia. Fato histórico simples: peixes salgados sustentam vigílias, proteína que não discute com relógios, tripulações agradecem e prometem contar histórias sem exageros. Você olha o horizonte, estrela tímida reaparece, a alma recupera profundidade de campo, panorama interno volta a ter foco e linhas suaves. Curiosidade pouco lembrada: alguns guardam conchas perfuradas no convés para apagar lamparinas, sopro musical encerra turno, paredes evitam fuligem opinativa. Os estudiosos ainda discutem se esta travessia antecede a cura de Gadareno, cronologias dançam, sua memória apenas anota vento obediente, coração menos barulhento. Você encosta no costado, madeira fria, pensamento morno, o lago vira espelho outra vez, dentro as ondas menores aceitam sentar com educação. Fato histórico simples: barcas partem ao entardecer aproveitando brisas, retorno ao amanhecer, disciplina de horários salva velas e paciência conjugal. Pedro oferece a cabaça, você bebe, água canta, sede desarma ideias dramáticas, milagres afinal também acontecem em goles discretos e repetidos. Curiosidade pouco lembrada: muitos guardam ervas aromáticas no bolso do manto, cheiro certo convence pensamentos a ficarem menos teimosos, ciência de beco testada.
Os estudiosos ainda discutem se o episódio é duplicado em tradições distintas, pouco importa agora, o lago entregou a lição e o peito acenou. Você se cobre melhor, o frio diminui, cabeça encosta, convés aprende a embalar, o céu apaga metade das luzes e deixa só as necessárias. Seção 3. O vento educado senta-se, você escuta o casco respirar, Jesus em silêncio e o lago reaprende sua vocação antiga de espelho obediente. Você passa a mão na borda molhada, a madeira devolve calma, pequenas ondas praticam reverências como alunos que finalmente entenderam a lição do professor. Pedro confere os nós, João sorri com sobrancelhas, ninguém comenta muito porque a alegria que durou susto prefere voz baixa e pão próximo. Fato histórico simples: após tempestades tripulações costumam secar cordas e velas para evitar mofo, manutenção mansa prolonga barcos, amizades e humor do cais. Você reparte figos secos, o açúcar devolve cores ao horizonte, estrelas aplicam carimbo de aprovado no turno noturno sem burocracia, apenas luz suficiente. Curiosidade pouco lembrada: alguns penduram conchas perfuradas no convés para apagar lamparinas com sopro musical, pulmões agradecem, paredes permanecem limpas, histórias continuam. Os estudiosos ainda discutem se esta calmaria aconteceu perto de Gergesa Gadara ou Gerasa, manuscritos variam, o espelho porém não exige placa geográfica. Você percebe que o medo gasta muita energia, por isso a tripulação economiza gestos, só o necessário, o resto dorme enrolado em corda. Um peixe salta e cai como quem assina a ata, o lago adota pontuação suave, vírgulas d'água arrumam pensamentos desembaraçando nós internos. Fato histórico simples: o mar da Galileia recebe ventos do leste descendo dos Oadis, mudanças bruscas são comuns, navegantes aprendem meteorologia com a pele. Você encosta o ouvido no mastro, escuta o barulho do breu, a embarcação serve café de serenidade coado em longas respirações partilhadas. Curiosidade pouco lembrada: alguns marcam no convés riscos discretos de áreas de silêncio, durante manobras difíceis conversa pausa, disciplina que salva dedos e orgulho. Historiadores debatem se o temor dos discípulos nomeia reverência ou pavor, aqui soou aula prática de respeitar o vento com certificado de calmaria. Jesus não faz discurso, olha sem teu convés, entende, quando o coração desacelera até as cordas param de querer explicar tudo. Você lembra dos jarros de pedra na vila, pureza, higiene e orçamento, no barco a pureza é manter a paz enquanto a noite trabalha. Fato histórico simples: redes de arrasto rasas varrem perto da margem, as de arremesso alcançam cardumes ligeiros, escolha depende de estação nua e paciência. Você acaricia a proa, agradece por sobreviver, gratidão vira remendo invisível que sela fendas internas, carpintaria da alma com cola feita de silêncio. Curiosidade pouco lembrada: alguns guardam pedrinhas lisas de calma junto à proa, mão na pedra fria, respiração na cadência, placebo de avó com eficácia decente. Os estudiosos ainda discutem se a embarcação tinha 7 metros ou pouco menos, o achado do lago sugere medidas próximas, o medo sempre cabe em qualquer tamanho. Você reorganiza cestos, cada um para seu uso: peixe, pão, ferramentas, piadas leves, humor, compartilha o casco com utilidades essenciais sem derrubar ninguém. Fato histórico simples: salgar peixe em salmoura e secar ao sol abastece vilas da Decápolis, comércio depende de ânforas marcadas e de promessas cumpridas. Você observa a luz nos remos, pequenas faíscas úmidas, lembra que o pânico exagera sombras, hoje as sombras baixam o tom e pedem licença. Curiosidade pouco lembrada: remos podem trazer entalhes com provérbios de família, madeira catequiza ombros, conselhos retornam no ritmo sem levantar a voz. Historiadores debatem se a travessia pretendia território gentio, narrativas variam, sua memória grava outra coisa, a paz decidiu acompanhar mesmo sem convite formal. Você espia Jesus, olhos tranquilos, a noite parece escolher trabalhar para ele, vento, ondas e estrelas viram estagiários satisfeitos nesse turno silencioso. Fato histórico simples: cobradores de impostos no entorno de Cafarnaum cobram pedágios sobre transporte e pescado, previsibilidade mantém redes e evita discursos inflamados. Você ri baixinho lembrando que o vento ameaçou ser piada sem graça, no fim pediu demissão por escrito num caco de cerâmica imaginário. Curiosidade pouco lembrada: alguns navegantes usam assobios curtos para sinais, música atravessa ruído melhor que grito, gaivotas fingem entender e participam com crítica especializada.
Os estudiosos ainda discutem se homens de pouca fé foi sorriso com ironia mansa, no barco entendeu-se como convite para respirar antes de responder. Você testa o leme, madeira firme, decide que quando a alma tremer lembrará desta noite em que o espelho venceu o megafone. Fato histórico simples: a vida lacustre mistura pesca, agricultura de encosta e artesanato, famílias diversificam ofícios para atravessar estações com dignidade. Você compartilha a água da cabaça, barro canta na borda, cada gole agenda outro minuto de calma, hidratar-se dissolve dramatizações com notável competência. Curiosidade pouco lembrada: marcas discretas no mastro registram crescimento das crianças, biografias em centímetros lembram que tempestades passam e paciência também cresce. Os estudiosos ainda discutem se os discípulos usavam vela nessa hora, vela quadrada é possível, mas noite com pouco vento prefere remo e sabedoria. Você escuta o som das mãos voltando ao trabalho tranquilo, arrumar, enrolar, verificar, uma liturgia de pós-tempestade que unge madeira com normalidade. Fato histórico simples: sinagogas organizam-se em bancos em U, leitura, tradução e decisão, pescadores chegam cedo ou tarde porém saem mais leves do que entraram. Você agradece pelo convés não virar palco, milagres sustentáveis não usam megafone, preferem que cascos e costas contêm capítulos com voz de rotina. Curiosidade pouco lembrada: alguns sinalizam sem barulho amarrando uma tira de linho na verga, etiqueta náutica que salva dedos e reputações de improviso. Historiadores debatem se a palavra usada para acalmar pertence à esfera litúrgica ou náutica, talvez ambas. Aqui soou como por favor vento, sente-se. Você repete por dentro: sentar, respirar, agradecer, colegas aprovam com olhares, ninguém quer reabrir as janelas do susto, agora é hora de varrer calmamente. Fato histórico simples: âncoras de pedra com furo central servem ao lago, descer devagar evita sustos ao casco, técnica herdada e repassada em família. Você observa o céu, constelações fazem planilha de bons momentos, quem precisa de números exatos quando estrelas aprovam com silenciosa auditoria astronômica. Curiosidade pouco lembrada: alguns guardam cordéis com nós contadores para preces, cada nó lembra uma pessoa, navegar e interceder não se excluem no lago. Os estudiosos ainda discutem se a marola cessou instantaneamente ou gradualmente, no convés registrou-se belo de ver, suficiente para arquivar pesadelos insistentes. Você pensa em quem ficou na margem, imagina suspiros quando souberem, relatos curtos sobrevivem melhor, o vento sentou o fim, ninguém discute com paz. Fato histórico simples: calendários judaicos começam o dia ao pôr do sol, descanso inaugura agendas, talvez seja por isso que noites ensinam tão bem. Você encontra um sorriso guardado, coloca no bolso, amanhã usará no mercado, pechinchas funcionam melhor quando os ombros lembram o peso do travesseiro. Curiosidade pouco lembrada: algumas famílias escrevem recados em cacos de cerâmica, mensagem barata resistente à brisa, marinheiros adoram logística que não cai do bolso. Historiadores debatem se esta noite antecede outra travessia famosa, as cronologias dançam, o importante é que você aprendeu a dançar com passos menores. Você se cobre com o manto, o sono chega por partes, primeiro os ombros, depois os olhos, o coração enfim apaga a lamparina com um sopro. Seção 4. O silêncio cresce até virar quase som, de repente você vê uma figura sobre a água vindo como lembrança que esqueceu de avisar. O barco inteiro prende o ar, alguém cochicha sobre fantasma do lago, você segura a piada porque coragem novinha não gosta de sustos gratuitos. A voz conhecida chega mansa pela água, a pele reconhece antes do ouvido, pai sobe a bordo sem pedir senha ou assinatura complicada. Fato histórico simples: no século I sob influência romana a noite divide-se em 4 vigílias, marinheiros contam horas por estrelas, turnos e histórias repetidas. Pedro pede licença ao impossível, você segura o barco com olhos, ele desce um pé depois outro e a água aceita convocação temporária. Enquanto o olhar dele fixa Jesus os passos respiram, quando o vento exige atenção demais a conta emocional atrasa e o corpo protesta com sinceridade. Curiosidade pouco lembrada: alguns barcos levam braseiro de barro para aquecer mãos e torrar peixe, caloria tímida porém heroica em noites de vento caprichoso. Você inspira devagar quase acompanhando as pequenas ondas, descobre que marés internas obedecem quando a respiração vira remador paciente com diploma de silêncio. Os estudiosos ainda discutem se o verbo andar aqui pretende símbolo memória coletiva ou pura travessia, também divergem entre Betsaida e Genezaré para o cenário.
O vento tenta recuperar protagonismo soprando como crítico de teatro, você agradece a avaliação mas prefere a peça silenciosa onde passos aprendem diplomacia. Jesus estende a mão, Pedro segura, você sente que salvar às vezes é apenas segurar firme e lembrar o olhar que desliga megafones internos. No convés alguém abre o pequeno orifício de escoamento, uma rolha de madeira resolve centímetros de água, engenharia lacustre humilde e altamente convincente. Você descobre que coragem não anda sozinha, ela divide capa com prudência, anda de mãos dadas com humildade e devolve o humor perdido ao convés. Uma gaivota paira conferindo a cena, promove-se estagiária de serenidade e entrega relatório com um grito curtinho aprovado por espuma responsável. Você ajuda Pedro a voltar, o barco canta um acorde de madeira aliviada, o coro oficial inclui maestros cordas respirações e 2 risos discretos. Curiosidade pouco lembrada, cordéis com nós contadores de oração viajam nos mantos, cada nó lembra um rosto, navegar e interceder compartilham a mesma brisa. Historiadores debatem se o vento contrário descreve terral específico do vale ou linguagem popular, meteorologia devocional aceita ambos contanto que termine em calma. A noite volta ao ritmo normal, nenhum tambor, apenas remar tranquilo, sarar sustos e rir baixo das teorias que perdemos enquanto segurávamos cordas. Fato histórico simples: pães de cevada compactos e peixe salgado compõem lanche típico de bordo, energia portátil barata e aprovada por qualquer marola. Você passa a cabaça, barro frio na boca, lembra que a criação prefere texturas simples, milagres também, embora às vezes usem o mar como palco. Você mede o tempo por estrelas, a ursa não está no currículo local, porém constelações suficientes apontam que a vigília avança sem novos dramas. Alguém sussurra que vai aposentar a teoria do fantasma, você endossa, sustos rendem pouco dividendo quando o balanço final mostra a paz líquida. Você toca a pedra de calma no bolso, placebo ou não funciona, dedos lembram que segurar frio educa pensamentos quentes a ficarem sentados. Os estudiosos ainda discutem se fantasma reflete crenças lacustres ou recurso literário para medo coletivo, seja como for a voz conhecida encerrou a assembleia. Quando Jesus pisa no barco, o ar parece assinar um acordo com a madeira, o vento aceita estágio não remunerado em silêncio. Fato histórico simples: bancos transversais sustentam remadores, barco pequeno comporta alguns assentos, compartimentos para ânforas e espaço mínimo para uma cesta respeitosa. Pedro ri daquele riso pós-susto que parece soluço, você acompanha, humor volta com roupa de trabalho sem fanfarra, só ferramentas e pão. Curiosidade pouco lembrada: algumas vergas têm ranhuras para apoiar lamparina durante a amarração, dedos agradecem luz estável quando o nó resolve ensinar paciência. Historiadores debatem se esta travessia ocorre logo após a partilha dos pães, muitos veem eco, pão mastigado ontem costuma preparar coragem hoje. Você percebe sua batida interna diminuir, pensa em guardar esse metrônomo de lago para dias urbanos, um bolso serve desde que respire. Fato histórico simples: a mudança de vigília perto da madrugada traz gente descansada ao convés, a alternância de turnos evita erros caros e conversas ásperas. Você retoma a respiração em 4 tempos, segura 2, solta 6, o lago acompanha, política interna volta ao regime parlamentar de escutas pacientes. Na margem distante o jumento auditor autoriza seguir viagem balançando a cauda, carimbo sonoro, serenidade compatível com travesseiros e notícias discretas. Os estudiosos ainda discutem se relatos combinam fontes independentes ou edição cuidadosa, a tradição agradece quando lembranças múltiplas apontam o mesmo silêncio final. O barco retoma o rumo, você parte um pedaço de pão, mastigar devagar transforma mar em sala e teologia em conversa de cozinha. Curiosidade pouco lembrada: sulcos discretos no bordo indicam nível seguro de carga, manual de estabilidade escrito a canivete por ancestrais com tempo e paciência. Fato histórico simples: cooperativas de pesca organizam turnos, barcas e impostos, solidariedade prática diminui riscos e sustenta reputações quando cardumes resolvem viajar. Você brinca por dentro: curso intensivo de andar sobre a água, módulo introdutório concluído, certificado emitido em paz e assinado pelo vento domesticado. Historiadores debatem se a intenção de passar adiante sugere teofania de passagem ou simples aproximação, leitura varia, o convés entendeu como convite para confiar. A noite aprofunda o azul, você ajeita o manto, cada dobra vira cobertor de decisões, escolhas respiram melhor quando vestidas com calma emprestada.
Fato histórico simples: em sábado deslocamentos reduzem-se, navegantes planejam antes, reverência organiza quilometragem e vizinhos ficam mais disponíveis para partilhar pães. Curiosidade pouco lembrada: frascos de vidro soprado guardam óleo para lamparinas de bordo, fenícios exportam, luz pequena segura conversas grandes sem assustar gaivotas. Os estudiosos ainda discutem se memórias do episódio circularam independentemente entre comunidades, duplicidade sugere importância, o lago gostou tanto que guardou o eco. Você resume para se olhar firme, mão estendida, passos treinando respiração, o resto é barulho antigo aprendendo a ser visitante não morador. Fato histórico simples: lemes laterais funcionam como grandes remos fixos, um de cada lado às vezes, direção nasce de braços coordenados e paciência. Você assina mentalmente contrato de silêncio com o vento, cláusula essencial: direito de rir depois que o coração devolver as chaves. Curiosidade pouco lembrada: pavios de linho torcido bebem azeite aos poucos, chama educada dura mais e ilumina o suficiente para nós e notas. Historiadores debatem se o passo de Pedro serviu de catequese para comunidades com água até o pescoço, metáfora eficaz especialmente quando termina em mãos. O horizonte clareia um pouco, você pressente costa próxima, quando a luz voltar redes impostos e histórias esperam, por hora o espelho manda descansar. Seção 5. Você entra na enseada de Cafarnaum, redes secam ao sol, cheiro de cevada no ar, um posto de tributos observa discretamente quem passa com peixe. O cais rende com educação, Jesus encara a água, você percebe que às vezes economia começa com respiração e contabilidade aprende humildade com o lago. Fato histórico simples: coletores cobram taxas sobre pesca, transporte e mercado, previsibilidade mantém paz, ninguém quer tempestade fiscal junto de marola emocional no convés. Pedro ajusta o manto, um publicano pergunta do tributo do templo, você sente a pergunta pesar, mas Jesus responde com leveza que não humilha ninguém. Curiosidade pouco lembrada: alguns pescadores marcam o casco com sinais de clã, no nevoeiro esses símbolos guiam abraços de chegada e preços de confiança. Os estudiosos ainda discutem se havia guarnição fixa de publicanos em Cafarnaum ou apenas estação sazonal, vestígios sugerem atividade intensa na rota da margem. Jesus pede a Pedro: lança o anzol, o primeiro peixe trará uma moeda, você sorri porque logística milagrosa gosta de combinar tesouraria com anzóis pacientes. O lago devolve prata à luz, Pedro abre a boca do peixe, o metal pisca, você ri baixo, contabilidade aquática com auditoria de escamas. Fato histórico simples: o tributo do templo equivalia a meio ciclo anual, devotos financiavam manutenção, madeira, óleo, economia do sagrado sem necessidade de megafone. Curiosidade pouco lembrada: alguns guardam o selo de pão da família para marcar filões no forno comum, logística afetiva que evita debates quentes no beco. Os estudiosos ainda discutem se o estáter era ciclo de tiro famoso pela pureza da prata ou tetradracma antioquena, numismatas adoram essa conversa longa. Você entrega mentalmente um recibo ao lago, obrigado por pagar contas com elegância, Jesus sorri, Pedro guarda a história para usar quando pechinchar sardinhas. Fato histórico simples: a sinagoga de Cafarnaum reúne pescadores, artesãos e viajantes, bancos em U equilibram vozes, decisões nascem perto de pão, não de trombetas. Você cruza o mercado, ânforas marcadas, pesos de pedra, uma vendedora de figos cobre o balcão com pano úmido para refrescar, ciência doméstica do vento. Curiosidade pouco lembrada: alguns postos fiscais carimbam em cacos de cerâmica, recibo barato resistente à brisa e à convivência com bolsos de mantos generosos. Historiadores debatem se a casa de Pedro ficava a poucos passos do cais, tradições locais apontam, sua memória prefere a rota onde cheira a brasa e pão. Você observa João trocando sal por hortelã, economia paralela de beco, muitos orçamentos sobrevivem melhor quando temperados com risos e promessas de retorno. Fato histórico simples: pesca no Quinere sustenta vilas e exporta salgado para Decápolis, estradas romanas gostam de histórias com cheiro de peixe e recibos pontuais. Pedro devolve a moeda com um levantar de sobrancelhas muito profissional, o publicano acena, quando educação encontra a prata certa até papéis ficam leves. Curiosidade pouco lembrada: alguns cestos de junco viram banco, mochila e travesseiro, design multifuncional certificado por tornozelos, cochilos e prazos fiscais humanos. Os estudiosos ainda discutem se a moeda veio de propósito ou de providência humorada, o lago discreto finge não ouvir e continua oferecendo espelho. Você lembra dos jarros de pedra,
Cozinhas zelosas preferem material que não absorve impureza. Pureza, higiene e orçamento seguem casados. Casamento robusto em qualquer vila. Fato histórico simples. Pesos padronizados evitam fraudes. Vergonha pública corrige desvios. Justiça mensurável preserva pão, azeite e humor do bairro em dia. Você repara numa pedra de calma perto do forno comunitário. 2 minutos sentados ali reduzem conflitos contábeis. Padeiros confirmam a eficácia com farinha no avental. Curiosidade pouco lembrada: algumas portas têm ranhuras para apoiar lamparina enquanto se amarram sandálias. Ergonomia litúrgica que salva dedos, reputações e filas. Historiadores debatem se os filhos são isentos. Aponta estratégia temporária ou princípio permanente. Comunidades discutem. Você só percebe a gentileza de pagar para não ferir. Pedro cochicha que queria que o lago pagasse outras contas. Você responde que sim, mas que milagre bom. Não aceita virar caixa eletrônico municipal. Fato histórico simples: oficinas reparadoras do cais usam breu, fibras de linho e paciência. Educação do casco exige sermões longos sobre persistência e bons nós. Você acompanha Jesus até a margem. Ele observa crianças brincando de marcador de fila no forno. Cidadania começa pequena com polegar impresso em argila. Curiosidade pouco lembrada: telhados planos resfriam água em tigelas rasas. Brisa vira alquimista. Estrelas rubricam relatório com brilho suficiente e silêncio competente. Os estudiosos ainda discutem se Cafarnaum tinha ancoradouro de pedra. Algumas evidências sugerem. De todo modo, chegadas e partidas sempre acharam lugar para abraços. Você vê uma família partilhando pão com forasteiros. Ninguém pergunta passaporte, apenas fome. A mesa amplia fronteiras e as cadeiras aprendem a multiplicação. Fato histórico simples: leitura comunitária inclui Torá e profetas. Um meturgeman traduz. Compreensão não precisa gritar. Painel de pão e água facilita concordâncias. Você relembrando do jumento auditor. Se passasse aqui carimbava serenidade compatível com a cauda. Fiscalização interespécies ainda é a mais confiável da região. Curiosidade pouco lembrada: alguns pescadores trazem pedrinhas lisas no bolso como amuleto de calma. Estatística de Beco aponta eficácia superior a discursos longos. Historiadores debatem se a moeda do peixe visava evitar escândalo entre pagadores. A prática mostra que gentileza preventiva evita tempestades em copos e sinagogas. Você acompanha a contagem das cestas. Peixe salgado fresco trocado. Números simples quando confiança pesa mais que prata. Reputações robustas pagam juros de paz. Fato histórico simples: a rota do entardecer leva barcas a vilas próximas. Retorno ao amanhecer. Vento pontual atua como funcionário público com excelente folha. Você conversa com um publicano. Ele confessa preferir rotina previsível. Quando o lago paga uma fatura, até a caneta pensa em pedir férias. Curiosidade pouco lembrada: algumas bancas penduram conchas perfuradas para apagar lamparinas com sopro. Tecnologia de avó ditada por paredes e pulmões satisfeitos. Os estudiosos ainda discutem se o episódio ocorreu antes ou depois de outras curas em Cafarnaum. Cronologias variam. A memória guarda apenas paz com recibo. Você vê Pedro guardar o anzol da história. Ferramenta simples agora carrega a legenda pagar sem ferir. Museu interno inaugura com entrada franca e risos. Fato histórico simples: jarros de pedra circulam entre casas para água e purificação. Convivem com cerâmica. Escolhas seguem costumes de pureza e agenda familiar. Você prova pão de cevada. O padeiro oferece migalhas de cortesia, elevadas a Ministério Público da Gentileza. Migalhas resolvem discussões e sustentam boas narrativas. Curiosidade pouco lembrada: muitas famílias gravam provérbios no bordo do barco. Madeira catequiza ombros cansados. Conselhos retornam no ritmo sem virar sermão. Historiadores debatem se peixe aqui sugere tilápia comum. Tradições populares apontam. Cardumes não comentam, apenas entregam metálico argumento e saem sem coletiva. Você e Jesus atravessam o beco onde telhas guardam pedrinhas guia para o poço. Mapas afetivos orientam crianças e lembram adultos de beber antes do debate. Fato histórico simples: Micaut pedem água viva. Cisternas guardam chuva. Pureza e logística assinam paz doméstica protegendo joelhos e reputações ocupadas. Você encontra o Azan, ele anota mentalmente a história da moeda, conclui pagar com paz vale mais que discutir com razão. Ata aprovada por sobrancelhas. Curiosidade pouco lembrada: pedrinhas furadas servem como lastro para redes. Matemática do lago pesa com gentileza. Ombros agradecem e os peixes cumprem o combinado.
Os estudiosos ainda discutem se Jesus quis ensinar sobre liberdade filial ou prudência pública, talvez ambos. Você aprende que liberdade madura paga sem vaidade. Você observa o posto fiscal fechar, a lamparina apaga com concha, a vila respira, caixas registradoras invisíveis tiram cochilo merecido com vista para o lago. Fato histórico simples: contratos verbais selados em mercado valem mais que pergaminhos quando reputações são sólidas, segurança jurídica baseada em pão e palavra. Você lembra de respirar em 4 tempos, aquilo que parecia grande cabe na mão, mãos abertas seguram menos porém oferecem mais, contabilidade de gentileza. Curiosidade pouco lembrada: algumas praças possuem banco de conversa, reduzir conflitos em 5 frases é meta oficial registrada por padeiros e jumentos auditores. Historiadores debatem se Cafarnaum foi base prolongada de Jesus, muitas memórias afirmam, cozinhas juram reconhecer o passo dele, panelas confirmam por microbatidas rítmicas. Você revisa a lição do dia: quando possível pague sem ferir, quando necessário explique sem humilhar, quando impossível respire, o lago ajuda com recibos invisíveis. Fato histórico simples: o dia judaico inicia-se ao pôr do sol, descanso inaugura agendas, contas pesam menos quando começam com bênção e pão partilhado. Você guarda 3 verbos no bolso: somar, aliviar, agradecer, matemática de beco, resolve filas, tributos e tempestades internas com juros de paz crescente. Curiosidade pouco lembrada: famílias escrevem recados em cacos, mensagens resistem à brisa e às distrações, logística afetiva mantém promessas em rota sem trombetas. Seção 6. Você sobe a colina perto de Betsaida, grama recente perfuma, o mar da Galileia observa enquanto cestos de junco combinam sombras com expectativas. A multidão chega em ondas calmas, você ajuda a organizar grupos, talites dobrados nos ombros, crianças curiosas e muitos olhos pedindo aula de esperança. Jesus olha longamente, compaixão parece vento invertido que aquieta, você percebe que fome também fala porém aceita aprender palavras novas de paz. Você encaminha fileiras de 50, bancos improvisados de pedra, mantos estendidos e um corredor livre para cestos, logística mansa evita tropeços e discussões. Fato histórico simples: na primavera encostas do Quinere ficam verdes, pão de cevada é comum, sentar em grupos facilita distribuir sem tumulto ou favorecimentos. Os pescadores oferecem peixe salgado, o aroma encontra o pão, você sente que jantar humilde carrega doutorado em consolar sem precisar de preâmbulos longos. Curiosidade pouco lembrada: alguns viram manto ao avesso formando cesto improvisado para migalhas, economia doméstica elogiada por avós, formigas e pardais interessados. Os estudiosos ainda discutem se o local exato foi costa norte ou leste, tradições variam, mapas aceitam humildemente zonas cinzentas com vista para o lago. Você confere pão de cevada pequeno redondo, peixe conserva brilho, azeite viaja em frascos modestos, culinária do lago tem vocabulário curto e muito eficaz. Uma criança se oferece como contador de pães júnior, você nomeia o cargo oficialmente, currículo exigido, dedos, sorriso e paciência para somar generosidades. Pedro sussurra sobre provisões, João observa rostos, você percebe que cálculos de escassez não consideram o fator mãos partindo pão em ritmo de bênção. Cestos circulam, cada volta devolve mais do que levou, você descobre que multiplicação gosta de viajar disfarçada de rotina sem efeitos especiais desnecessários. Jesus ergue os olhos, agradece, parte devagar, a frase cabe inteira entre pão e peixe, silêncio entende gramática e assina presença sem exigir cadeira. Fato histórico simples: bênção do pão antecede a refeição judaica, ação de graças treina a memória, comunidades aprendem justiça começando pela mesa e pelo ritmo. Uma gaivota pousa como fiscal de qualidade, inspeciona migalhas, devolve 2 aos pequenos, auditoria costeira aprova o cardápio com um grito curto satisfeito. Você observa que a encosta vira anfiteatro natural, voz de Jesus alcança fundos sem esforço, o vento ajuda satisfeito com promoção a monitor de classe. Curiosidade pouco lembrada: cestos de junco servem depois como travesseiros para cochilos, design multifuncional homologado por tornozelos, histórias longas e cestas necessárias. Os estudiosos ainda discutem se o 50 e 100 revela organização de acampamento ou eco de tradições antigas, de todo modo logística aqui soa reverente. Você entrega pão a uma senhora, ela parte mais fino amplificando o alcance, matemática doméstica resolve emergências que calculadoras não entendem por falta de ternura.
O cheiro de cevada tostada, encontro de peixe, memórias acordam, você pensa que muitas saudades só precisavam de um prato simples para voltarem a sorrir. Fato histórico simples: proximidade de Betsaida favorece pesca e comércio, estradas romanas ligam vilas, pão e peixe viajam com sobrenome gravado em ânforas. Você lembra dos jarros de pedra, aqui água circula em cântaros, pureza e higiene caminham juntas, e a mesa cresce sem barulho como maré paciente. Um menino pergunta se sobrará, você sorri: sobra sim, mas primeiro comemos, ansiedade aprende etiqueta e a esperança ganha talher com cabo de calma. Curiosidade pouco lembrada: alguns levam sal em saquinhos de couro, pitadas pequenas salvam peixe tímido, ciência do sabor registrada por panelas e gaivotas. Os estudiosos ainda discutem se aqui ocorre o episódio dos 5.000 ou outro semelhante, tradições diferenciam cestos e números, o importante chega mastigável. Você encontra Pedro carregando o cesto, ele brinca que virou logístico sênior de pães, você promove para gestor de sorriso por migalha cargo honorífico. A encosta respira, pessoas relaxam, quando as mãos ocupam-se em partilhar a mente desarma os discursos e a noite prepara a cama para preocupações. Fato histórico simples: cevada é cereal dos humildes, colheita recente deixa pão fragrante, refeições em campo lembram festas de peregrinação sem trombetas porém com vizinhos. Você observa que ninguém pergunta de onde veio tudo, perguntam para quem vai, quando o destino é o outro, a origem descansa e a fome aprende. Curiosidade pouco lembrada: alguns estendem tapetes de palha para não sujar mantos, Museu da Poeira agradece, etiqueta do campo protege joelhos e sandálias. Os estudiosos ainda discutem se cestos aqui significam cófinos menores, em outro relato os pirides maiores, a arqueologia linguística adora detalhes que a fome ignora. Você leva água em cântaro, barro canta na borda, a sede desaprende drama, milagre lento hidratação devolve bons modos aos pensamentos mais ansiosos. Jesus sorri pouco suficiente, a multiplica não chega com fanfarra, prefere trabalhar como padeiro experiente, forno certo tempo certo partilha certa elogio discreto. Fato histórico simples: assembleias em encostas são comuns, terreno inclinado ajuda a audição, filas alternadas preservam passagem para mensageiros cestos e crianças curiosas. Uma piada nasce: o vento hoje está em dieta, risos leves, humor manso aceita trabalhar de garçom para a paz desde que pago em figos. Curiosidade pouco lembrada: muitas famílias levam pequenas facas de osso para partir pão, corte limpo migalha respeitada, a arqueologia futura chamará essas lâminas de gentilezas. Os estudiosos ainda discutem se esta encosta fica deserta no sentido agrícola, menos cultivo mais espaço, hoje virou sala com teto de céu. Você percebe que fome também tem rosto, quando recebe pão transforma olhos, inventários de tristeza diminuem, o lago registra discreto sem pedir assinatura. Fato histórico simples: viajantes levam bolsas de couro com provisões, estrada romana ensina regularidade, imprevistos pedem cestos e cestos pedem mãos já treinadas. Você relembrando do jumento auditor, se subisse a colina carimbava com a cauda serenidade compatível com digestão e cochilo coletivo ao entardecer. Curiosidade pouco lembrada: folhas de murta nos batentes perfumam encontros, algumas famílias trazem ramos nos bolsos, diplomacia aromática reduz debates sobre tempero. Os estudiosos ainda discutem se a bênção foi fórmula breve de mesa, provável, as mãos confirmaram e as migalhas completaram o amém com excelência. Você recolhe risos que caem da encosta como pequenas frutas, guarda para mais tarde, sorrisos guardados alimentam noites compridas melhor que discursos apressados. Fato histórico simples: grupos sentados aliviam tensão com coletores, distribuição ordenada evita empurrões, justiça nasce com fila não com cotovelos. Uma senhora oferece ervas, sopo e hortelã, você aceita, chá depois do pôr do sol treina conversas e transforma boatos em risos desarmados. Curiosidade pouco lembrada: alguns enrolam peixe em folhas úmidas para manter frescor, técnica aprovada por sombras crianças pacientes e ânforas discretas. Os estudiosos ainda discutem se a contagem 5.000 exclui mulheres e crianças, possivelmente, números são tímidos perto de histórias que ninguém esquece. Você aprende que generosidade tem correnteza, começa num gesto e vira rio, cestos navegam cada volta mais cheios, e ninguém pede comprovante. Fato histórico simples: após refeições em campo recolher migalhas é costume, evitar desperdício honra o dono do pão e protege formigueiros de exageros religiosos.
Você reparte com a fileira seguinte, mãos tocam a borda do cesto, toque curto recado longo estou com você, pão vira idioma internacional. Curiosidade pouco lembrada alguns cestos têm nós assinatura na borda, artesãos deixam carinho invisível, a arqueologia um dia chamará isso de evidência de oficina. Os estudiosos ainda discutem se a hora foi tarde, sombras sugerem entardecer, milagres respeitam relógios simples quando a fome fala o sol colabora. Você percebe que silêncio depois da mastigação é outra forma de gratidão, dentes para olhos conversam, praticamente um coral mudinho porém competente. Fato histórico simples na Galileia redes e agricultura de encosta se complementam, sustento vem de cooperação, aldeias sobrevivem melhor quando repartem tarefas e pão. Pedro aponta para cestos sobrando, você confirma, a contabilidade de migalhas supera projeções, relatório emitido em suspiros, investidores principais braços paciência e bênção. Curiosidade pouco lembrada algumas famílias guardam pedra de calma em bolsos, mão em pedra fria voz baixa, estatística doméstica prova antes do pôr do sol. Os estudiosos ainda discutem se o termo deserto aqui significa campo aberto, menos plantio mais espaço, hoje espaço virou sala com teto vasto. Você respira em 4 tempos, segura 2, solta 6, a encosta acompanha, digestão vira liturgia, o lago assina ministro veterano de calmarias. A noite se aproxima, você recolhe cestos com Pedro, cada cesto conta uma história, nenhuma pede aplauso, só passagem segura até o forno da memória. Seção 7. Você desce a encosta rumo a Decápolis, tochas rareiam, o cheiro de oliveiras e peixe salgado mistura saudades enquanto o caminho devolve areia obediente. Cidades helenistas aparecem adiante, colunas discretas língua grega acesa, você nota mercados banhos e fontes, Jesus caminha simples tradutor oficial da paz. Homens trazem um surdo de fala presa, pedem toque, você abre caminho, compaixão prefere corredores vazios para que a dignidade passe primeiro. Jesus o puxa à parte, longe da plateia gestos viram idioma, dedos tocam ouvidos umedecem lábios, respirações combinam o compasso exato para a coragem. Fato histórico simples a Decápolis é liga de cidades helenistas, moeda estradas e cultura grega convivem com aldeias judaicas vizinhas trocando peixes azeites e histórias. Você percebe murmúrios sobre pureza, gente teme contaminação cultural, Jesus responde com proximidade paciente lembrando que compaixão não pega resfriado de fronteira. Curiosidade pouco lembrada artesãos guardam cera de abelha para selar jarros, conserva cheiros impede poeira falante, cozinhas agradecem com pão mais perfumado. Os estudiosos ainda discutem se os gestos de cura dialogam com práticas helenistas médicas ou rituais judaicos, talvez ambos traduzidos num vocabulário de misericórdia. Jesus suspira fundo, a cidade prende o ar, você nota que suspiros trocam relatórios invisíveis entregando ao coração um parecer favorável de esperança. A palavra aramaica é curta quase sussurro, não repetimos aqui, preferimos o gesto abrindo portas internas como janelas que destravam no primeiro vento. Ouvidos se abrem, a língua encontra caminho, o homem testa ações, você escuta a primeira palavra com um sorriso assinatura sonora do novo capítulo. Fato histórico simples mestres às vezes afastam do público curas sensíveis, preservar dignidade vale mais que multidão, honra faz parte do tratamento não bônus. Você percebe a alegria tentar subir demais, Jesus pede sigilo modesto, notícias correm melhor quando caminham não quando sprintam tropeçando nos detalhes. Curiosidade pouco lembrada vendedores ambulantes usam sininhos de argila para anunciar pães quentes, acorde suave não alarme, estômagos entendem imediatamente o toque. Os estudiosos ainda discutem se a rota inclui Tiro Sidom Decápolis e depois Cafarnaum, cronologias cruzam mapas, seu caderno guarda setas não certezas. Você oferece água da cabaça ao homem, barro canta, agora os sons dele cantam também, vizinhos choram baixinho etiqueta de felicidade recém-alfabetizada. Fato histórico simples a região mistura judeus e gentios, mercados bilíngues moedas variadas, a vida aprende diplomacia prática antes de teorias acadêmicas longas. Você observa a praça, cães dormem jumentos negociam sombra, crianças tentam reproduzir o milagre pronunciando palavras compridas sem saber que já estão curadas por dentro. Curiosidade pouco lembrada alguns pregadores carregam flautas simples para convocar reuniões, melodia baixa reúne mais do que grito, música entrega cadeiras prontas ao ouvido.
Os estudiosos ainda discutem se o segredo pedido visa evitar mal-entendidos políticos, slogans fabricam problemas, compaixão prefere mãos ocupadas não cartazes. Você e Jesus buscam um beco tranquilo, o homem recém-curado testa sílabas como quem mede sandálias, cada passo nova vogal, cada consoante novo horizonte. Fato histórico simples: muitos aprendem por gestos na sinagoga, leitura, tradução, repetição. Você percebe que corpo também catequiza quando mãos dizem o que boca calou. Você oferece figos, doce necessário, risos voltam, uma senhora comenta que alegria precisa açúcar mas pouca exposição, lamparinas não refletores, concordância geral. Curiosidade pouco lembrada: paredes guardam marcas de altura das crianças, arqueologia futura chamará dados, hoje chamamos risquinhos de orgulho coletivo da vizinhança. Os estudiosos ainda discutem se o silêncio pedido falhou por excesso de gratidão, difícil calar boa notícia, quando a vida volta o som quer passear. Você percebe vendedores de vidro soprado, frascos pequenos brilham, provavelmente viajarão com óleo, luz e lembranças, cidades gentias também colecionam tesouros silenciosos. Fato histórico simples: ligações comerciais da Decápolis alcançam Damasco e Costa, estradas romanas amam eficiência, caravanas transformam poeira em moeda e notícias em rumores. Você e Jesus param junto a uma fonte, água canta na pedra, o homem escuta encantado, parece primeira vez que um rio recita seu nome. Curiosidade pouco lembrada: alguns carregam cordéis com nós para intercessões, cada nó lembra um rosto, hoje você inclui o novo falante na lista. Os estudiosos ainda discutem se a dificuldade de fala era genética, traumática ou simbólica para a comunidade, medicina antiga encontra teologia e caminham juntas. Você agradece por aulas sem lousa, vento, água, toque, cuidado, currículo enxuto porém eficaz, a prova final é um sorriso dizendo nome sem tropeços. Fato histórico simples: em vilas mistas judeus evitam carnes impuras nos mercados, peixes e pão resolvem convivência, mesa vira diplomacia cotidiana agradável e nutritiva. Você lembra dos cestos de junco, hoje servem para carregar novas palavras, cuidado para não derramar sílabas, crianças oferecem tampas imaginárias protetoras. Curiosidade pouco lembrada: certos mercadores guardam amuletos de concha perfurada contra a inveja do mercado, além disso apagam lamparinas com estilo musical comprovado. Os estudiosos ainda discutem se Decápolis aqui refere-se à liga formal ou apenas região cultural, mapas administrativos brincam de esconde-esconde com memórias populares. Você ajuda a família a preparar uma sopa, e sopo cevada a alho, o novo vozinha palavras agradece, cozinhamos fome e ansiedade no mesmo caldeirão. Fato histórico simples: banhos públicos helenistas oferecem sociabilidade e água quente, alguns judeus evitam, outros usam pragmaticamente, vida real é menos binária que discursos. Você observa um oleiro girando a roda, as mãos dele recitam paciência, hoje língua e ouvido aprenderam a roda também moldando sons úteis. Curiosidade pouco lembrada: alguns telhados guardam pedras alinhadas como setas para orientar ao poço, mapas aéreos caseiros aprovados por gaivotas e mães ocupadas. Os estudiosos ainda discutem se o relato preserva termos aramaicos originais, quando aparecem som como impressão digital, aqui guardamos apenas o eco respeitoso. Você pensa no Shema, ouvir e responder, agora um ouvido de pedra vira ouvido de carne, o bairro percebe e reorganiza sussurros e risos. Fato histórico simples: docentes judeus usam perguntas para ensinar, menos respostas prontas mais caminhos, hoje a pergunta foi um toque que abriu portas. Você relembrando do jumento auditor, se passasse por aqui balançaria a cauda certificando serenidade compatível com vozes novas e vizinhos emocionados. Curiosidade pouco lembrada: comerciantes marcam as mesas com sinais talhados, disputa por espaço diminui, madeira aprende jurisprudência e evita discussões extensas. Os estudiosos ainda discutem se a multidão reagiu com louvor típico do salmo ou aclamação helenista, seja qual for a alegria manteve tom doméstico. Você e Jesus partem discretamente, mas prefere portas pequenas, levar o milagre junto em silêncio vale mais que carregá-lo num megafone cansativo. Fato histórico simples: quando notícias correm demais autoridades investigam, Roma gosta de ordem, comunidades prudentes protegem boas histórias com passos lentos. Você guarda 3 lembranças: mão que toca, suspiro que libera, palavra que abre, elas cabem no bolso, não pedem documentos, apenas uso diário.
Curiosidade pouco lembrada: alguns mercados penduram folhas de murta como sinal de sopa pronta, aroma conduz conversas, diplomacia culinária resolve conflitos antigos. Os estudiosos ainda discutem se a fama de Jesus cresceu mais entre gentios aqui, indícios apontam, fronteiras tornam-se mesas quando a esperança aprende vocabulário comum. Você respira em 4 tempos, segura 2, solta 6, a cidade aprende, ouvir falar agradecer, currículo novo aprovado por risos não por carimbos. Partimos quando as lâmpadas do mercado piscam, passos leves, vozes reconciliadas, o lago nos aguarda com aquele silêncio luminoso que guarda cestos e histórias. Seção 8. O leste começa a clarear, você sente o ar frio do amanhecer enquanto o lago respira devagar como quem acorda antes do pão. Vocês pescaram a noite inteira, redes voltam magras, silêncio de casco acompanha sem culpa porque cansaço também merece um pouco de dignidade. Fato histórico: simples pescadores costumam lançar redes no escuro quando cardumes sobem, ao amanhecer vendem no mercado e pagam tributos previsíveis. Curiosidade pouco lembrada: brasas de oliveira guardam calor por muito tempo, perfeitas para café da manhã de bordo com peixe tímido e pão paciente. Da praia uma voz pergunta se tem algo, você responde que não, a pergunta pesa leve como quem prepara surpresa com cheiro de brasa. Lancem à direita, instrução simples atravessa a lâmina d'água, você troca olhares com Pedro, João ajeita a borda, o maestro observa em silêncio. A rede mergulha, puxa, estica, braços entendem que algo mudou, peixe dobra, conversa, madeira canta, você sente alegria lembrando como respira nos milagres. João olha para a praia, é ele, os olhos dizem, você sente o peito soltar âncoras internas, Pedro já agarra o manto com urgência. Pedro se cinge e se lança na água, você ri por dentro, coragem desajeitada também é teologia, o barco promete alcançar com dignidade. Vocês arrastam a rede pesada, peixe como festival, alguém sugere contar depois do café, prioridade correta porque milagres também pedem pão e brasa. Na areia Jesus junto às brasas, peixe e pão já prontos, você sente que a cozinha dele trabalha com relógio de compaixão não de ansiedade. Fato histórico: simples cafés costeiros usam grelha de galhos verdes sobre pedras, peixe assa rápido, pão aquece, conversa nasce sem precisar de praça. Curiosidade pouco lembrada: alguns envolvem o peixe em folhas úmidas para não grudar na grelha, truque aprovado por cozinhas de praia e gaivotas eticamente observadoras. Tragam dos peixes que pegaram, você puxa o cesto, João ajuda, a rede obedece com relutância feliz, peixes brilham como pequenas vírgulas recém-nascidas. Venham comer, convite simples, autoridade mansa, você percebe que às vezes vocação começa com café e termina com redes secando ao sol. Você se senta, areia fria, brasa quente, o lago vira sala, pão passa de mão em mão, peixe confirma presença com perfume convincente. Os estudiosos ainda discutem se esta praia ecoa catequese pós-Páscoa ou reconciliação comunitária, no prato o currículo inclui silêncio, brasa e misericórdia aplicados. Fato histórico: simples parcerias familiares administram barcos, irmãos dividem turnos, reparos e preços, confiança mede-se em corda bem guardada e promessas cumpridas. Curiosidade pouco lembrada: alguns marcam no bordo riscos de ponto bom, cartografia de madeira evita sermões longos entre remos e previsões exageradas. Jesus reparte pão e peixe, gesto repetido porém sempre novo, seu estômago entende primeiro, o coração logo depois, a cabeça chega por último feliz. Você descobre que brasas ensinam homilias curtas, fumaça sobe, preocupação desce, meteorologia de panificação, nuvens se dissipam quando o miolo encontra a temperatura certa. Depois Jesus caminha com Pedro, você acompanha de longe, perguntas simples 3 vezes, ferida antiga respira, resposta vira abraço sem espetáculo apenas firme. Os estudiosos ainda discutem se as 3 perguntas espelham as 3 negações, provável, pedagogia de cicatriz, dor reescrita na língua da fidelidade. Você escuta palavras sobre ovelhas, apacentar exige paciência, olhos de pastor e bolsos largos de perdão, barcos e currais partilham teimosias compatíveis entre si. Fato histórico: simples na Judéia, rebanhos respondem à voz do pastor, comandos cantados organizam marcha, campainhas raras, memória auditiva faz quase todo o serviço. Curiosidade pouco lembrada: alguns pastores usam cajado com entalhes de datas de seca, lembram onde a água foi fiel, mapas emocionais para manadas e decisões. Você olha o lago, pequenas ondas contam o caso à margem oposta,
tranquilidade tem asas curtas porém rápidas, chega antes dos boatos com preguiça. Vocês começam a contar, peixe grande médio teimoso, números obedecem, ninguém faz discurso, contabilidade nasce para agradecer não para medir amor. Fato histórico simples peixe fresco vira sal preso em salmoura, viagem em ânforas marcadas, Decápolis compra, Roma prova quando a moeda chega a 100 drama. Curiosidade pouco lembrada fibras de palmeira reforçam cordas, quando molhadas incham e seguram melhor, humildade botânica salvando redes e reputações desde sempre. Você relembrando do jumento auditor, se viesse ao cais carimbava com a cauda serenidade compatível com café reconciliação e relatos curtos. Os estudiosos ainda discutem se a praia era Tabga, tradições apontam, o lago diplomático prefere responder com espelho pão quente e brasa persistente. Pedro olha suas mãos, calos antigos, agora seguram missão renovada, você percebe que vocação às vezes chega de mansinho escondida no cheiro de peixe. Você recolhe a rede, molhada pesada, milagre não dispensa manutenção, dedos revisam nós, aprendizado prefere rotina onde fé veste avental e cabe sorriso. Fato histórico simples carvão vegetal de oliveira produz menos fumaça, ideal para cozinhar perto da água, vizinhos não reclamam, gaivotas permanecem civilizadas. Curiosidade pouco lembrada alguns guardam pedrinhas de calma nos bolsos, tocar a pedra ensina a voz a caber no peito, placebo santo eficácia comunitária. Você observa Jesus junto às brasas, ele não apressa nada, o amanhecer aprende com ele a não gritar boas notícias, apenas colocá-las à mesa. A praia vira sinagoga improvisada, bancos de areia teto de céu, liturgia do pão e do peixe, tradução automática para todos os dialetos de cansaço. Fato histórico simples chefes de barca anotam dívidas em cacos, recibos cabem no manto, justiça mede-se no retorno pontual e no riso sem ironia. Curiosidade pouco lembrada alguns usam galhos de tamargueira como escovas para limpar grelhados, cozinha do lago é laboratório de campo aprovado por avós criteriosas. Você percebe que ninguém pergunta como, perguntam para quem, resposta certa mantém redes brasas e corações, o resto anda sozinho até cansar de explicações. Os estudiosos ainda discutem se peixe grande remete à espécie específica do quinere, tilápias candidatas, os peixes evitam entrevistas preferem cumprir agenda. Você lava as mãos no lago, água fria sela a lembrança, quando o medo quiser subir lembrará desta praia que assou reconciliação sem espetáculo. Fato histórico simples contratos de pesca envolvem parentes e vizinhos, risco dividido, lucro partilhado, reputação funciona como banco que paga em paz. Curiosidade pouco lembrada pedrinhas indicadoras no telhado apontam a direção do poço, crianças aprendem mapa cedo, sede teimosa não vence casas bem treinadas. Você observa o brilho nos olhos de Pedro, não é só água, é futuro, redes agora incluem gente, peixe vira metáfora com cheiro de brasa. O lago fala baixo continuem, você responde com silêncio profissional, aprender a ouvir também é remar, remos internos agradecem e encontram cadência confiável. Fato histórico simples ancoradouros simples de pedra facilitam encostar, correnteza pequena ajuda, logística humilde porém brilhante quando a pressa não atrapalha decisões. Curiosidade pouco lembrada alguns marcam o cabo da rede com nós de distância, contagem cega funciona no escuro, matemática manual aprovada pelo lago. Você agradece em silêncio, a praia entende, vento anota, as estrelas que perderam o turno deixam bilhete voltem sempre para o café da esperança. Os estudiosos ainda discutem se o número exato de peixes simboliza nações ou catálogo do mercado, teorias abundam, o pão felizmente não cobra opinião. Você enrola a rede e pensa nos próximos passos, vocação é barco em manutenção permanente, olha o breu risos e perguntas mantém madeira viva. Fato histórico simples cevada acompanha manhã de trabalho, mastigar devagar economiza palavras, decisões digestas tendem a durar, estatística de cais confirma discretamente. Curiosidade pouco lembrada lamparinas apagam com concha perfurada, sopro musical encerra turnos, paredes agradecem e pescadores ganham crédito com pulmões e pavios. Você guarda 3 verbos no bolso lançar partilhar apacentar, eles servem no barco no mercado e na sala, currículo curto estágio ilimitado. Jesus olha o horizonte, você também, o dia estreia, âncoras internas descansam, o lago satisfeito devolve espelho, e a alma nota presente. Seção 9. Você entra em Cafarnaum no sábado,
Pedras de basalto seguram passos, o ar parece rezar sozinho, lamparinas cochicham adeus ao turno da madrugada. A sinagoga respira em bancos em U, o azan prepara o rolo, um meturgema afia a escuta traduzindo para quem traz cansaço e sede. Fato histórico simples: no sábado a comunidade lê Torá e profetas comenta, decide pequenos assuntos, descanso vira agenda e a semana recebe retrovisores. Curiosidade pouco lembrada: alguns apagam lamparina com concha perfurada na porta, sopro curto, paredes limpas, pulmões aplaudem discretamente e o pavio agradece. Os estudiosos ainda discutem se as ruínas brancas datam do século IV, erguidas sobre fundações basálticas do século I. O bairro chama tudo de nossa sinagoga. Você encontra um lugar na lateral, talits desenham um mar calmo nos ombros, crianças contam letras com o dedo, matemática sagrada para alfabetizar a paciência. O rolo abre, o cheiro do pergaminho mistura óleo e tempo, você percebe que memória é um pão guardado para ser repartido sem pressa. Fato histórico simples: é comum ler em hebraico e traduzir em aramaico, entendimento nasce da dupla, texto encontra bairro e bairro encontra descanso. A leitura termina, murmúrios aprovam com sobrancelhas, Jesus ensina sentado, menos teatro mais mesa, você aprende que voz mansa cabe inteira no ouvido. Curiosidade pouco lembrada: algumas colunas carregam riscos de altura de crianças, biografia gravada em pedra, arqueologia futura chamará dado nós chamamos orgulho. Historiadores debatem se a cura do endemoninhado ocorreu aqui neste prédio ancestral, tradições juram, basalto prefere ouvir e ainda sustenta histórias com elegância. Você percebe um homem aflito, olhares pedem cuidado não espetáculo, Jesus fala curto, aquilo que prendia sede, a sala aprende silêncio que vira liberdade. Fato histórico simples: no sábado evita-se carregar peso e negociar, porém atos de vida e misericórdia encontram licença, o bairro entende quando a dignidade chega. Curiosidade pouco lembrada: algumas casas guardam pedra de calma junto ao batente, 2 minutos ali resolvem discussões teológicas que pretendiam virar novela de beco. Os estudantes ainda discutem se limites de caminhada sabática já eram definidos com cordas demarcando perímetros, memórias variam, pés lembram que descansar também precisa fronteiras. O encontro termina, ninguém aplaude, sábado prefere sussurros, você caminha com Jesus até a casa de Pedro onde panelas planejam a liturgia da cevada. A sogra de Pedro está febril, o quarto guarda sombra, jarros de pedra encostados lembram higiene, pureza e orçamento, você entra macio menos voz mais mão. Jesus se inclina, o toque é breve, a febre perde o emprego, você nota que curas boas não humilham doença, apenas dispensam sua presença. Fato histórico simples: refeições sabáticas são preparadas antes, aquecer não cozinhar, pão de cevada espera pacientemente, casa inteira respira no ritmo da bênção. Curiosidade pouco lembrada: cobrir tigelas com tecido úmido resfria a água por evaporação, laboratório doméstico com aprovação de pombas, crianças e jumentos consultores. Os estudiosos ainda discutem se tocar e levantar ecoa gestos sacerdotais de purificação ou linguagem doméstica, a narrativa prefere cozinha levantar, servir, sorrir. Ela se levanta, serve pão e caldo, alegria não grita cozinha, você aprende outra definição de milagre: devolver alguém ao papel que ama desempenhar. Fato histórico simples: casas em Cafarnaum possuem pátio, forno, espaço para hóspedes, hospitalidade é infraestrutura, milagres encontram rota rápida entre panela e mesa. Curiosidade pouco lembrada: selos de pão marcam filões no forno coletivo, cada família reconhece o desenho, brigas por migalha perdem audiência rapidamente. Historiadores debatem se febre aqui nomeia malária sazonal do lago, hipótese recorrente, o remédio serviu toque, descanso, caldo, carinho e um suspiro certificado. Você parte pão, o cheiro de cevada anuncia a bênção curta, a cozinha vira sinagoga com teto de fumaça leve e salmos em colheres. Fato histórico simples: o Shema recitado de manhã e à noite treina atenção, repetir pouco sempre, bairro inteiro aprende foco com palavras antigas. Curiosidade pouco lembrada: algumas janelas usam tecido molhado como ar-condicionado da casa, vento passa calor respeita, ciência de avó com patentes invisíveis. Os estudiosos ainda discutem se Jesus mantinha residência estendida aqui, tradições locais apontam, panelas juram que reconhecem o passo dele no beco da cozinha. A notícia corre mais em sábado aprende etiqueta, vizinhos chegam devagar, ninguém traz trombeta, apenas risos baixos, água fresca e relatos sem exagero.
Você ajuda a organizar tigelas, crianças distribuem tâmaras como se fossem votos de confiança, democracia culinária que encerra debates antes de virarem petições longas. Fato histórico simples: no sábado muitos evitam caminhar longas distâncias, reuniões acontecem próximas, o bairro vira sala, decisões vestem sandálias e cheiro de pão. Curiosidade pouco lembrada: algumas casas marcam no batente a altura da água da última chuva, planejamento urbano caseiro para evitar tragédias no corredor. Historiadores debatem se as curas sabáticas visavam ensinar prioridade da compaixão sobre interpretações rígidas, polêmica antiga, a sopa contudo ficou de excelente humor. Você relembrando do jumento auditor, se passasse carimbava com a cauda serenidade compatível com febres desempregadas e pão recém-partido em cozinha feliz. A sogra de Pedro agradece com pão extra, diz que milagres precisam de sobremesa de gentileza, você concorda enquanto mexe o caldo com paciência. Fato histórico simples: Micaut pedem água viva, por aqui fontes e cisternas colaboram, pureza e logística são um casal eficiente quando vizinhos ajudam. Curiosidade pouco lembrada: alguns penduram ramos de murta para perfumar corredor, diplomacia aromática reduz discussões sobre sal e temperatura do forno familiar. Os estudiosos ainda discutem se serviu-os indica restauração plena de honra doméstica, parece, o sorriso da vizinhança assinou a ata com colher de madeira. Você sai ao pátio, sombra boa, crianças jogam pedrinhas numeradas, matemática de rua, aprendizado sobe na pauta mas não interrompe o descanso obrigatório. Fato histórico simples: sábado começa no pôr do sol, velas ou lamparinas marcam a mesa, bênção do pão e do vinho inaugura a noite mansa. Curiosidade pouco lembrada: algumas famílias têm banco de conversa na entrada, 5 frases para resolver, se passar disso a dia, milagres apreciam pausas. Historiadores debatem se a sinagoga de Cafarnaum recebia caravanas gentias com frequência, comércio sugere encontros, o cheiro de peixe salpreso fala várias línguas. Você e Jesus caminham até o poço, a corda rende como salmo breve, água sobe agradece, sede aprende gramática humilde porém bastante convincente. Fato histórico simples: pesos padronizados e medidas honestas protegem mercado, vergonha pública corrige desvios, justiça concreta preserva amizade e cevada para amanhã. Curiosidade pouco lembrada: telhados guardam pedras guia apontando a direção do poço, mapas aéreos domésticos aprovados por gaivotas e mães com pressa. Os estudiosos ainda discutem se ensinar com autoridade descreve conteúdo novo ou presença diferente, qualquer que seja o bairro saiu mais leve do que entrou. Você mastiga a cevada com calma, nota que o grão sustenta sem impor manchete, nutricionista da paz currículo vasto zero propaganda, apenas resultados sólidos. Fato histórico simples: cevada é cereal do povo, fácil cultivo preço amigo, sustenta pescadores artesãos viajantes, pão honesto que sabe conviver com silêncios. Curiosidade pouco lembrada: alguns guardam cacos escritos como lembretes, agenda de bolso resistente à brisa, compromissos não se perdem quando a cerâmica ajuda. Historiadores debatem se curas domiciliares em sábado escandalizavam menos que as públicas, provavelmente, cozinha abraça melhor que praça quando a polêmica tenta crescer. Você agradece pelo dia, sábado devolveu fôlego limpou febres ensinou prioridades, o lago à distância guarda espelho pronto para refletir de novo amanhã. Fato histórico simples: bairros mantêm fundos de ajuda, moedas grãos peixe, quando doença visita a mesa protege, misericórdia organizada auditada por olhares atentos. Curiosidade pouco lembrada: um pedaço de carvão em pote de barro absorve cheiros fortes, ciência do beco melhora a cozinha, teologia agradece sem pedir nota. Os estudiosos ainda discutem se Jesus priorizava Cafarnaum como base missionária, narrativas apoiam, panelas e portas confirmam especialistas em passos e horários. Você guarda 3 verbos no bolso: descansar, servir, agradecer, eles sustentam sábado curas mercados, missão cotidiana que cresce sem barulho e convence sem cartaz. Ao cair da tarde o bairro canta baixinho, o vento vira diácono do beco, as estrelas ensaiam, você prepara o coração para a bênção final. Seção 10. A noite reclina a cabeça no mar da Galileia, você sente o casco suspirar enquanto as lamparinas do cais viram constelações baixas e obedientes. Âncoras descansam gordas de paciência, você enrola a última corda guarda o remo e deixa o coração copiar a caligrafia lenta da água.
Fato histórico simples: pescadores dividem o lucro em porções combinadas descontando reparos e sal. Reputação é a moeda mais dura aceita em qualquer banca do cais. Você sente o cheiro de azeite breu, o convés aprende silêncio. Quando Jesus olha o horizonte até as dúvidas desatam nós sem fazer discurso. Curiosidade pouco lembrada: algumas famílias aquecem pedras de basalto e as embrulham em pano, viram bolsas térmicas de inverno certificadas por avós e jumentos. Os estudiosos ainda discutem se existiam pequenas docas privadas por clã, a arqueologia pisca possibilidades, a memória confirma abraços com endereço confiável na areia. Você observa a margem respirar, casas de basalto, forno apagando, crianças gastando os últimos centímetros de energia, o lago segura o som para amanhã. Um pão de cevada sobre a tábua, você parte devagar, mastigar ensina limites e limites salvam remos, amizades, horários e teologias que gostam de cochilar. Fato histórico simples: o sábado encerra-se com bênção do vinho e luz, famílias marcam a transição com palavras curtas, a semana recebe óculos novos de gratidão. Você toca a pedra de calma no bolso, o frio conversa com a respiração, pensamentos exagerados perdem a eleição e aceitam o ministério do silêncio. Curiosidade pouco lembrada: alguns prendem ramos de murta no mastro em festas, perfume discreto educa o vento, gaivotas consideram civilizado e o cais assina embaixo. Os estudiosos ainda discutem se mar foi licença poética para um grande lago, tradição manteve o nome, navegantes concordam porque respeito também se mede em títulos. Você se lembra da tempestade de Pedro sobre as ondas do pão em encosta, capítulos quietos que ensinaram músculos internos a remar na direção certa. Jesus caminha na praia, brasas antigas viram pó, ele sorri curto, bênçãos preferem decibéis pequenos, a paz não precisa de microfone para ser fluente. Fato histórico simples: o microclima do vale cria rajadas repentinas, por isso tripulações zelosas verificam nós 3 vezes, prudência é tradição mais velha que o cais. Você observa o leme apoiado, madeira conhece a sua mão, amanhã renovam-se turnos impostos remendos, hoje o turno é descansar e colecionar respirações longas. Curiosidade pouco lembrada: cacos servem como caderninhos de recado, promessas cabem em cerâmica, vento não as arranca, o mercado prefere lembretes que não desbotam com pressa. Os estudiosos ainda discutem se Cafarnaum hospedava guarnições permanentes de cobradores, evidências sugerem trânsito constante, o lago confirma cheiros de moeda e peixe conversando. Você anda pelo cais em passos largos e moles, o dia já dorme, as estrelas treinam o coral, sua alma marca compasso com o casco. Fato histórico simples: Micaute exigem água viva, fontes e canalizações abastecem, disciplina da pureza convive com logística doméstica protegendo panelas, vizinhos e reputações. Você nota jarros de pedra encostados, lembram que pureza também é agenda de cuidado, lavar mãos, lavar afrontas, lavar temores que tentaram virar moradores. Curiosidade pouco lembrada: alguns ajustam o banco do remador com cunhãs de madeira perfumada, ergonomia devocional, ombros agradecem, salmos acompanham e as bolhas fazem paz. Os estudiosos ainda discutem se as ruínas brancas da sinagoga repousam fielmente sobre a planta do século I, pedras negras sussurram que sim com sotaque de basalto. Você se aproxima da água, a pele sente o ar descer, cada ondinha pratica um amém curto, bênçãos pequenas repetidas vencem tempestades com insistência mansa. Você lembra do jumento auditor, ele carimba mentalmente serenidade compatível com a cauda, administração interespécies aprova sua entrega de cansaço agora devidamente protocolada. Fato histórico simples: redes secam penduradas para evitar mofo, amanhã entram na água como quem volta à escola, repetição salva o ofício e educa o humor. Você guarda 3 verbos no bolso: lançar, ouvir, agradecer, currículo enxuto serve para lago, mercado e cozinha, o resto são notas de rodapé com sono. Curiosidade pouco lembrada: pedrinhas furadas servem de lastro e também de jogos, crianças treinam mira, adultos treinam paciência, pedagogia oficial do cais com certificado. Os historiadores ainda discutem se a moeda do peixe foi estáter de tiro, pureza da prata combina com história elegante, o lago mantém a discrição habitual. Você repassa mentalmente a rota do dia, de remos a risos, de sustos a pão, percebe que o lago fez terapia gratuita com vista para estrelas. Fato histórico simples: famílias costuram talites em casa, franjas lembram mandamentos, caminhar com elas ensina ritmo, teologia ambulante combinando pano, passos e memórias.
Você estende o manto e senta, o convés aceita, o corpo aprende a dizer basta por hoje. Milagres verdadeiros incluem esta frase no final. Curiosidade pouco lembrada: alguns gravam provérbios no bordo do barco, madeira devolve conselhos no balanço, catecismo lacustre aprovado por ombros gaivotas e crianças sonolentas. Os estudiosos ainda discutem se o andar sobre as ondas guardou memória teofânica, exegeses variam, sua pele recorda a mão que segurou quem afundava. Você fecha os olhos, Jesus por perto, o som mínimo da água passa pano nas arestas, dentro a mobília dos pensamentos encontra posição confortável. Fato histórico simples: contratos no cais valem pela palavra, a vergonha corrige desvios, justiça de beco sustenta famílias quando o vento decide faltar no trabalho. Você prova uma tâmara, doçura breve, o mundo aceita o modo noite, relógios invisíveis concordam, a respiração baixa a voz e convida as pálpebras. Curiosidade pouco lembrada: algumas portas guardam marcas das cheias, planejar subidas de água evita dramas, prudência urbana começa com risquinhos no batente não com trombetas. Os estudiosos ainda discutem se Jesus mantinha residência alongada em Cafarnaum, panelas juram reconhecê-lo, passos antigos deixam assinatura que o basalto entende imediatamente. Você lembra o Shema, repetir pouco sempre, como remos como pão, quando a mente quer correr a tradição oferece banco e copo d'água. Fato histórico simples: estradas romanas garantem circulação, taxas mantêm patrolas, paz prática permite que milagre chegue de sandália sem precisar pedir licença ao medo. Você passa água no rosto, a pele assina o encerramento do turno, o lago arquiva a cópia, sua alma recebe carimbo de repouso aprovado. Curiosidade pouco lembrada: alguns pescadores assobiam melodias específicas para iniciar e encerrar turnos, música organiza músculos, as estrelas apreciam repertório sem gritos. Os estudiosos ainda discutem se a praia do café era Tabga, tradições apontam mosaicos, nós guardamos o cheiro de brasa e pão como endereço suficiente. Você recolhe o olhar do lago e guarda no bolso, amanhã servirá para negociar paciência, imagens bem dobradas rendem juros de calma quando preciso. Fato histórico simples: cevada, figos e peixe sustentam longos dias, cardápio humilde, proteína honesta, menos manchete mais resistência, aldeias agradecem e continuam. Você ajeita o travesseiro improvisado, respira em 4, segura 2, solta 6, o peito vira marinha disciplinada, o sono recebe ordens suaves sem trombetas. Curiosidade pouco lembrada: alguns penduram concha perfurada no batente só para o sopro final, ritual discreto de boa noite para lâmpada, parede e conversa. Os estudiosos ainda discutem se a autoridade de Jesus era voz, gesto ou presença, sinagogas registram impacto, barcos confirmam o vento aprendeu gramática naquele semestre. Agora o trecho de desaceleração começa, você caminha por dentro mais devagar, cada passo interno encontra areia fofa e o cansaço recebe cadeira no cais. A lua aborda o Quinere, você acompanha a costura, pontos largos firmes, as preocupações esperam na fila, tiram 100 e desistem porque o balcão fechou. O cheiro remoto de forno apagado lembra que o dia foi suficiente, você aprende a arte de terminar, é difícil mas rende o melhor descanso. Faça amizade com a cadeira do convés, ela entende costas e horizontes, quando faltar explicação sente, quando sobrar ansiedade sente, sentar vira verbo de bênção. Se algum pensamento insistir em tempestade, convide-o a amarrar um nó, mãos ocupadas gastam medo, depois solte, o vento cuida do resto discretamente. Você imagina amanhã, redes, vizinhos, risos, nada heróico, tudo necessário, Deus gosta de oficinas pequenas, panes domésticas e milagres que cabem em talheres. As estrelas passam a prancheta, auditam seu fôlego, encontram regularidade bonita, assinam o aluno aprendeu maré interna, o lago abre um sorriso quase invisível. Quando fechar os olhos, mantenha a mão na borda do barco da memória, se a onda interna subir, lembre o vento conhece seu nome. Se algum arrependimento vier, ofereça pão, pão simples de cevada, mastigar diminui discursos, depois entregue a água, ela sabe dissolver sem humilhar. Agora os sons diminuem, as lamparinas concordam, o cais cobre os ombros, a alma encosta, você aprende que dormir também é disciplina de confiança. Últimas instruções do lago: respire como quem lança a rede devagar, recolha como quem agradece devagar, distribua como quem ama devagar, devagar porém inteiro. Se precisar, conte as âncoras, uma para o corpo, outra para a mente, outra para a esperança, 3 bastam, o resto navega sozinho para longe.
O horizonte apaga sua linha, a noite assopra as bordas, você desliga o farfalhar dos argumentos, hoje as verdades dormem em travesseiros honestos. Quando o sono vier deixe-o entrar sem currículo, o lago recomendou, portas abertas vento domesticado âncoras em posição, tudo pronto para sonhos de água. A bênção final do lago pousa leve que sua maré interna obedeça à paz, que seu barco encontre porto, que o coração escolha águas mansas. Se sobrar vigília lembre os 3 verbos lançar ouvir agradecer, repetidos baixinho eles valem mais que muitas teorias, exercem calma com eficiência comprovada. Agora recolha o dia como quem puxa a rede, retire galinhos guarde peixes descarte fantasmas, separe espaço para milagres pequenos, feche o cesto com silêncio. O mar da Galileia vira espelho escuro, você se vê mais simples, não faltou nada, o suficiente brilhou, o resto pode dormir despreocupado. Que a lembrança de Jesus no convés acalme sua noite, que o sorriso dele explique tempestades, que sua cama seja barco e o quarto enseada. Se amanhã ventar você já sabe respire amarre e agradeça, se a maré recuar aproveite para recolher cestos, de um jeito ou de outro haverá pão. O lago encerra a aula, o céu fecha o caderno, o cais apaga a lamparina, você fecha os olhos, a paz faz plantão noturno. Fim do roteiro. Bons sonhos.